Nós vamos começar, eu já mostrei para vocês aqui essa batata, já contei para vocês quem é. Então isso aqui é uma murcha, é uma podridão de colo de origem bacteriana. Vou pedir para vocês depois virem ver os sintomas, porque vocês não vão fazer vocês mesmos a diagnose, porque eu não tenho a bactéria para mostrar para vocês, tá? Mas é só para vocês verem essa sintomatologia de destruição de parte aérea e destruição de colo, né, do talo da batata. Mas o que nós vamos fazer, a doença que nós vamos fazer é uma doença radicular, e eu não vou poder retirar a raiz daqui, porque nós temos poucos exemplares, mas é um feijão que teve esse tombamento, murcha, e que tem um problema radicular. E dos feijões infectados, nós isolamos um patógeno. Então, nós vamos fazer aquele esquema que nós começamos a fazer na aula passada. Nós vamos distribuir para vocês os manuais de fitopatologia. Vocês vão ir lá nas doenças do feijoeiro. E lembrando que as doenças no manual de fitopatologia estão sempre distribuídas da seguinte forma. Começa com as viroses, depois vem doenças bacterianas, depois vem doenças fúngicas, depois vem doenças causadas por nematóides. Então, já olhando a sintomatologia, a gente já está vendo que se trata de uma podridão de raiz, né, ou algo que está abaixo. Essa murcha, o patógeno não está na parte aérea, não é sintoma plástico, não é vírus, tá certo? Já não mostrei nenhum vírus para doença de grupo 1 e 2, já vamos pular a doença virótica. Pode ser doença bacteriana ou doença fúngica. Eu já vou distribuir para vocês as placas com o agente causal, e vocês já vão ver se é bactéria ou fungo pelo aspecto da colônia. Então, pelo aspecto da colônia que está na placa, vocês já vão me ver se é bactéria ou se é fungo. Então, olhem para a colônia e me digam se trata de uma bactéria ou de um fungo, agente causal. Está aqui, ó. O que vocês acham? Oi? Bactéria ou fungo? Plaquinha ali. Bactéria ou fungo? Fungo, deu aspecto cotonoso, né? Aspecto de algodão. Então, vocês já estão vendo pelo aspecto que é uma doença fúngica. Então, vocês já vão pular a doença bacteriana e vão procurar lá no capítulo de doenças do feijoeiro, doença fúngica causando podridão radicular. Então, vamos tentar ver quem que pode ser o agente causal dessa doença. Então, o capítulo de doenças do feijoeiro começa na página 383. Toda vez que vocês virem prancha escrita, as pranchas estão na parte central do manual. E quando a referência for e-foto, ela se refere a uma foto que está num CD que vem junto com o manual quando a gente compra. Então, e-foto não está impressa, tá? O e-foto vem num CD. Se tiver escrito prancha, os sintomas estão impressos aqui nesse caderno central do manual. Então, doença do feijoeiro, página 383. Vamos tentar chegar em alguma suspeita para esse sintoma de murcha que vocês estão vendo aí. Então, lembre-se, é grupo 3. Nós estamos hoje, essa doença é grupo 3, é uma podridão radicular. O patógeno foi isolado de raiz, a raiz estava comprometida, tá? Então, grupo 3, podridão radicular. Fala. A fitóftora que a senhora está falando é a que ataca o tomate que dá requeima? A fitóftora do tomate é diferente, aquela é a fitóftora infestans. Então, aquela fitóftora, ela é de parte aérea, ela é meio um míldio. Porque lá é umidade e temperaturas amenas, isso. Mas não tem nada a ver com essa. Não, essa daqui é fitóftora nicotiana, fitóftora citróftora. É outra coisa. São outras espécies de fitóftora que vivem no solo. A infestans, que é a que causa requeima, ela é outra categoria, ela é mais dos míldios, da categoria dos míldios, tá? Bom, chegaram em alguma dúvida em um ou outro? Alguém chegou em alguma suspeita? Questão de podridão de raiz. Né? Que seria? Essa aqui? Por que não é a anterior?
Podridão radicular seca. Etiologia, que eu acho que não tá parecida com a... Tá. Chegaram aonde aqui? Quem que vocês acham que é? É isso. Vamos ver, né? Chegaram em algum aqui? Eu não tenho muita certeza não, professor. Não, mas não vai ter certeza. Nós vamos procurar ainda. Assim, uma suspeita. Eu quero suspeitas. Eu acho que... Vamos ver. Podridão de De raízes. repente a do colo também Poderia ser podridão do colo também. Alguma suspeita? Podridão de raízes. E aqui, suspeita? Podridão de raiz? Bom, a maioria está achando que é podridão de raiz. Se for podridão de raiz, ela é causada por um fungo que se chama Rhizoctonia solane. Então, nós vamos fazer a lâmina e vamos ver se o fungo que a gente isolou é Rhizoctonia, tá bom? Relembrando, então antes da gente começar, vocês vão pegar o algodão seco, vão limpar todas as objetivas, depois vocês vão esterilizar as agulhas ao fogo, depois vocês vão fazer a lâmina sobre uma superfície branca com corante, pouco corante, vamos retirar pouco material da nossa placa, é para pegar pouca coisa, desembaraçar, cobrir com lamínula e observar. Diafragma fechado. Comecem a observar no aumento de 100 vezes, objetiva de 10. Então vamos fazer as lâminas para ver se é Rhizoctonia, e se for Rhizoctonia, não tem esporo, não vai ter conídeo, é só hifa. A hifa é marrom e quando ela faz um septo, ela tem um ângulo de 90 graus. Então, se for Rhizoctonia, é uma hifa grossa, amarronzada, normalmente com um septo 90 graus. Esse fungo a gente pega a raiz, lava a raiz, pega a raiz menorzinha, da região de interseção do tecido verde e do tecido necrosado, a gente faz toda aquela série de desinfestação, passa no hipoclorito, passa no álcool, aí depois põe no meio de cultura bem pobre em nutriente, que é só agar e água. Primeiro hifa que sai, a gente retira, repica para um meio rico. Tá? Então a gente primeiro desinfeta, põe no meio bem pobre. Quando sai a primeira hifa, a gente retira aquela hifa e passa para um meio mais rico. Tá? O importante é a gente ver essas hifas bem grossas, com o septo bem marcado. Aqui a gente tem hifas bem engrossadas e às vezes a gente vê um septo bem delimitado, é isso que é importante. Não há ainda melanização porque ela está nova, a cultura está jovem, tá? Então a gente não está vendo melanizado. Consegui enxergar alguma coisa aqui? Não. Deixa eu ver. Eu acho que está assim, ó, bastante luz aqui, pouca. Aqui que é o diafragma. Fecha o diafragma aqui em cima, não aqui embaixo. Então, você está bem no bordo, você pegou uma quantidade grande, né? Você estava focalizando já. Você tinha focalizado alguma coisa antes ou não? Não. Ó, então, dá uma olhada só para você se situar. Você tem uma quantidade grande de coisa que acho que está hifa saindo dali. Então, agora passa para o maior aumento para a gente ver se bordos tem hifa saindo grossa. Então, o que vocês viram, a maior parte é isso que está aqui
na projeção são hifas grossas, a gente tem que achar um ponto do septo. Em alguns nós conseguimos ver ramificação em 90 graus, que é o caso do Patrick. Então a nossa murcha e a nossa doença, grupo 3, é uma podridão radicular causada por Rhizoctonia solane. Tá bom? Isso é importante, é todo mundo chegar nessa diagnose. Então nós vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos para o grupo 4. Então veja, agora a gente vai partir para um grupo 4 de doenças de plantas, que é o grupo das murchas vasculares, também causada por patógenos que habitam o solo, mas que agora são patógenos que têm bastante especificidade pelo hospedeiro. Ou seja, se eu tiver um patógeno que causa doença no tomateiro, ele não vai causar doença em feijoeiro, apesar de ele estar no solo. Se você plantar um feijoeiro depois do tomateiro, esse patógeno não vai sobreviver. Então aqui a rotação de culturas é bem importante, porque são patógenos mais específicos. No caso das murchas vasculares, o grupo de patógenos que causa essas doenças aqui, ele é muito restrito, porque são patógenos que vivem no xilema. E o xilema é um lugar em que tem água e mineral, não tem matéria orgânica, não tem substrato para os patógenos crescerem. É um lugar que é um lugar desértico do ponto de vista de nutrientes. Então é um lugar que poucos patógenos se especializaram para viver. E a gente vai ver que basicamente tem 2 fungos e uma bactéria que são habitantes do xilema, assim, na grande maioria das plantas. Os sintomas também são sintomas reflexo, né? Então o patógeno entra pela raiz ou pelo colo, se aloja no vaso e aí a parte aérea murcha. A gente tem patógenos que se alojam em parte dos vasos do xilema e às vezes parte da planta murcha, às vezes a planta inteira murcha. Além da murcha, a gente tem uma descoloração dos tecidos internos e se o sintoma for causado por bactéria, a gente consegue fazer a corrida bacteriana. Nós vamos tentar isso na aula de hoje. Não vou garantir que vai dar, porque eu não tenho certeza se é a bactéria que está causando a doença, nós vamos tentar. Mas o sintoma, então, ele é essa murcha que chega à morte da parte aérea. Nós temos aqui alguns sintomas em berinjela. Vocês vão ver que, nesse caso, o que o Antônio levantou aí é um vaso de uma berinjela sadia, plantada na mesma data, no mesmo campo que essa aqui que está à direita, que é da berinjela doente. Então, vocês podem olhar que o porte da planta é diferente, a produção é completamente diferente, o tamanho das berinjelas, o tamanho das folhas é outro, as folhas são verdes, em contraposição a folhas com uma queima no bordo daqui das folhas, com essa requeima. Então, tudo isso é causado por um problema vascular e nós cortamos a casca aqui da parte externa da berinjela e a gente tem uma descoloração dos vasos que vocês vão ver depois aqui. Então, isso aqui é um sintoma típico de murcha vascular, é um quadro sintomatológico, né? Planta menor, produção pequena, menor quantidade de folha, folha menor, necrose nas folhas. E, eventualmente, a gente tem uma parte da planta muito mais afetada que a outra. Tá? Então, isso é o típico, a parte típica de murchas. Os patógenos que causam essa doença, como eu falei, tem 3 típicos: Verticillium, Fusarium e Ralstonia. Esses 2 são 2 patógenos fúngicos, né, que habitam o interior do xilema, e esses produzem esporos, porque o esporo, ele dissemina o fungo dentro da planta. O patógeno entra pela raiz, coloniza o vaso do xilema, produz esporo, o esporo sobe, gruda no vaso, produz mais esporos, sobe, gruda, coloniza, e assim ele vai colonizando o xilema da planta. E a Ralstonia, que é uma bactéria naturalmente habitante do solo, que é a que causa murcha verde.
Então, nós temos essas 3, tipicamente, agentes causais, todos colonizando o xilema, todos penetrando pelas raízes do ferimento, todos sobrevivendo no solo e um pouco mais específicos que o grupo anterior. Essas são as características gerais. Como é que vocês acham que a gente controla essas doenças aí? O que serve para controlar essas doenças? Conhecendo só isso aqui. O que daria para fazer? Oi? Rotação de culturas, volta, né? Porque se ele é mais específico, melhor ainda. Que mais? Irrigação controlada, aquela história toda de criar ambientes para que o patógeno não se desenvolva. E o que mais que pode diferir do grupo anterior? Que por eles serem mais específicos, a gente pode até pensar em fazer, e é uma medida importante de controle. Alguém saberia? Uma forma de controle bem eficiente? Resistência. Então, para tomate já tem tomate resistente, só que ele não dá um tomate bom, eles estão usando como porta-enxerto. Estão enxertando o tomate. Então, é aquela história, nós vamos escolher locais isentos, evitar a entrada do patógeno, e rotar as culturas, e agora a gente pode pensar em resistência do hospedeiro. Então, há variedades já resistentes, a Fusarium, a Verticillium, que podem ser a própria variedade plantada ou ser usada como um porta-enxerto. Bom, então, o que nós temos aqui para mostrar para vocês? Nós temos 2 sintomas e um desenho. Os sintomas são esses da berinjela. Vou voltar com essa berinjela aqui para cima. E se vocês forem doenças das solanáceas, só tem um agente causal que causa a doença em berinjela. Se vocês forem na doenças das solanáceas, está lá murcha de berinjela, Verticillium. Então é o único agente causal que causa a murcha na berinjela. E está bem típico os sintomas, inclusive uma necrose que começa do bordo e migra para o vaso numa forma de V. Nós tiramos umas folhas de outras plantas que vocês podem olhar ali. A necrose começa do bordo e vai migrando, formando um formato de V aqui. Então isso é típico, é uma murcha típica de Verticillium. Essa bactéria estava no xilema, não era para ser cortada do meio? Essa aqui não é bactéria, essa aqui é um fungo. Mas ele está no xilema. Ele está no xilema, só que ele está no xilema. Isso aqui é um sintoma reflexo dele, não é ele aqui. Ele não está aqui, ele está aqui embaixo. Ele está impedindo a seiva de passar. E à medida que ele impede a seiva de passar, a folha ela seca. E no caso da berinjela, essa seca começa do bordo para dentro. Ela tem esse formato aqui. Por falta d'água, ela começa a morrer da borda para dentro. Então vai chegando menos água aqui na borda e mais água na região irrigada. Então vai morrendo mais rápido longe da nervura central, tá? Onde o vaso é mais fino. Tá? Então nesse caso é esse tipo de sintomatologia. Então esse é um exemplo que nós já estamos dando a diagnose para vocês. O outro exemplo, também na área do passes, também na área de batata, nós achamos ontem alguns pés de batata que tinham essa sintomatologia aqui, ó. Arrancamos o pé, não tinha sintoma de canela preta, não tem sintoma nenhum, a haste está intacta e já estava murcha no pé, não é porque eu arranquei que ficou murcho. Então nós vamos fazer na aula hoje, ver se trata de bactéria, vou fazer com vocês uma corrida, se der corrida é bactéria, se não der, não é. Tá bom? Então nós vamos tentar isso cortando a base da planta e vamos colocar esse talo aqui no becker com água para ver se sai bactéria daqui. Bom, eu vou deixar aqui ao lado da janela. Depois a gente vai observando, aparentemente não está saindo nada, às vezes demora um pouquinho. Então,
Se não sair nada, não é Ralstónia. Se a gente conseguir ver a corrida, é Ralstónia. Então esse é o segundo material que nós temos só para mostrar essa murcha verde. E o terceiro material nós não temos ao vivo, mas a Érica fez aqui um desenho. É um tomateiro. Esse tomateiro no campo estava murcho. A murcha predominava de um lado da planta e a murcha de baixo para cima, porque começa a entupir os vasos do xilema embaixo e começou a murcha das folhas de baixo, folhas baixeiras. Esse aqui nós isolamos e trouxemos para vocês. Então o que eu vou pedir para vocês fazerem agora é, no capítulo de tomateiro, olharem murcha, ver quem é possível. Já vou distribuir as placas, vocês já vão ver, vírus não é. Olhando o aspecto da colônia, vocês vão pensar se é bactéria ou fungo. E aí vocês já vão para ler bactéria ou fungo pelo aspecto da colônia. Então, no caso da berinjela, o agente causal é verticillium. Então, olhem o patógeno. Não, vocês estão vendo que a placa tem aspecto, de novo, cotonoso, não é bactéria. É uma doença bacteriana? Ó, a placa parece bactéria? Ah, tá. Não, né? Não, a doença não é bacteriana. Pela placa já dá para ver que não é. Tá aqui o agente causal. O principal é essa coisa de ficar uma mais de um lado do que do outro, que no difusório é mais comum isso, mas é difícil de ver, tem que isolar, porque é muito parecido. Exatamente, é muito parecido, por isso nós vamos ter que fazer a lâmina. Tá? Então vocês já chegaram entre duas aqui, então vamos fazer a lâmina para tentar ver, eu vou trazer o desenho dos dois para vocês verem qual dos dois é. Fusarium. Fusarium tem esse tipo de esporo aqui, ó, acanoado. Verticillium está na página 6. Verticillium é assim, a gente vê a hifa e o esporo é bem pequenininho, redondinho, tá? Então, se for Fusarium, tem que ter esse esporo, parece uma canoa. Se for Verticillium, é só a bolinha. Os dois são pequenos, os dois são hialinos, transparentes, tá? Ou seja, não vai ser fácil. Eu estou projetando aqui os esporos que vocês devem ver. O corante não está parado completamente, então os esporos estão em movimento, mas eles não têm flagelo, não tem movimento nenhum. É só para vocês verem o tipo de esporo. Então aqui, vamos ver se vocês estão enxergando alguma coisa similar ao que eu pus aqui na tela, na projeção. A gente estava em dúvida entre Fusarium e Verticillium. O Verticillium produz um esporo bem pequeno, bem arredondado, enquanto que o Fusarium produz aqueles esporos que eu mostrei para vocês aqui na projeção, que são mais alongados, às vezes até acanoados. Então são esporos bem distintos. O que a gente viu é Fusarium, tá certo? Então no caso do tomateiro, a murcha é de Fusarium, e no caso da batata, não teve corrida, não é Ralstónia, só posso chegar aí. Tá. Tá falando do clamidósporo? O clamidósporo, ele é assim, quando ele, talvez no meio da hifa você vê, a hifa, ela começa a crescer, né? E de repente, uma célula da hifa engrossa.
produz uma parede super grossa. E aí ela se destaca da hifa, ela fica sozinha. A hifa sai, aí essa estrutura aqui aguenta ataque de antagonista, essa estrutura fica no solo. Quando tiver exudato radicular, essa estrutura germina e penetra o tomateiro. Entendeu? Então ela fica dessa forma no solo, em repouso, dormente, e quando tem exudato radicular, ela germina e penetra. Então a ideia na aula hoje era ensinar vocês a fazer diagnose de doenças de grupo 2, 3 e 4. Então o que a gente quer que fique fixado é, se vocês virem murcha no campo, tem que ver a distribuição se está em reboleira, e saber que olhando a murcha, raramente a gente chega na diagnose, a gente suspeita. Pode ser Fusarium, pode ser Verticillium, pode ser Ralstonia, pode ser Pectobacterium. Algumas a gente consegue chegar na diagnose, que é o caso da canela preta, que a sintomatologia é muito típica, mas ela ataca a parte aérea. Aqueles que ficam por dentro ou só na raiz, a gente suspeita, mas é difícil chegar à diagnose. Então a gente precisa ir para um laboratório, isolar o patógeno e comprovar. Tá? Essa é a ideia. De qualquer forma, seja qual for o agente causal, a gente tem que evitar que as condições do solo favoreçam seu desenvolvimento. Né? Então, as medidas de controle são as mesmas, independentemente do agente causal, exceto para resistência. Não vai dar tempo de eu passar o filminho, então eu vou convidar vocês para entrarem no Stoa, copiar aquele link e olhar. É um filminho do Globo Rural, mas é bem interessante sobre resistência de tomateiro a esses agentes de murcha. Alguma dúvida? Não? Então é isso. Obrigada.